Olá, como está o seu dia? Está tendo um bom dia ou está tendo um dia mau? Dia mau é uma expressão que aparece na Bíblia, por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, para se referir àquele dia ou dias em que as provações se tornam extremamente intensas. Paulo ali fala do revestimento do poder de Deus e da armadura de Deus para resistirmos no dia mau. E no contexto ali fala das batalhas do cristão, fala de uma batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, que não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. E ali Paulo fala das ciladas de Satanás, dos seus dardos inflamados, das tentações dos seus ataques e de como nós devemos resistir no dia mau, que não precisa ser um dia de 24 horas especificamente falando, mas de um período de tempo de intensas provações. Dia mau ou dias maus, portanto, são aqueles dias em que as provações se tornam mais intensas, profundas, agudas, em que somos levados às fornalhas da provação. Você já passou por um dia mau? Está passando por um dia mau? Jó passou pelo seu dia mau. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Resistindo ao dia mau. Vamos ver neste texto de Jó como Jó passou pelo dia mau e que princípios a palavra de Deus nos ensina para também nos ajudar em dias maus. Faça a sua leitura aí em Jó capítulo 1, versos 13 a 22. Essa é a nossa série Meu Redentor Vive, conhecendo a redenção no sofrimento, uma série de meditações no livro de Jó. Eu sou o pastor Marcos, vamos lá, que Deus te abençoe. E nós vamos ver 4 verdades, 4 pontos em relação a esse tema, resistindo ao dia mau. Nós vamos ver que os dias maus são imprevisíveis, os dias maus trazem provações intensas e variadas. Nós vamos ver que Deus tem um propósito em permitir que passemos por dias maus. E vamos falar também sobre como Deus nos sustenta e sobre Jesus Cristo e o dia mau. Em primeiro lugar, nós encontramos aí no relato do livro de Jó que os dias maus ou o dia mau é imprevisível. O texto começa dizendo, após aquele diálogo entre Satanás e Deus, que num certo dia aconteceu algo ali com Jó e com a sua família. E o verso 13 começa falando de festa, de banquete, de comunhão. Os filhos de Jó, como eles costumavam a fazer, isso está no início do capítulo 1, estavam banqueteando na casa do irmão mais velho. Nós sabemos que as filhas de Jó também participavam deste momento. Era um momento de alegria, de despreocupação, estavam todos ali focados na alegria, na comunhão e no divertimento. E é em momentos como esse que nós nos esquecemos de que a vida é feita também de sabores. Nós não estamos pensando nisso. Isso muitas vezes não nos vem à mente. E é nesse momento que nós somos surpreendidos. Você deve já ter visto filmes de guerra ou mesmo lido na história coisas semelhantes a essa. Em que sentido? Em que o inimigo se aproveita do momento em que o exército adversário está descansando, está banqueteando, e ali eles se tornam mais vulneráveis. Então, dias bons não significam que eles permanecerão para sempre. Nós vivemos em um mundo caído. Uma certeza que nós podemos ter é que esses dias maus virão. Eles são, num certo sentido, esperados. Eles vão nos surpreender, assim como surpreenderam Jó. Jó e seus filhos, eles estavam ali em um momento alegre e de repente vão ser tomados de más notícias. Então, os dias maus, eles são imprevisíveis. Num certo sentido, sim, mas em outro, não. São imprevisíveis no sentido de que você não sabe qual o momento que isso pode vir sobre a sua vida. Mas, num certo sentido, são previsíveis quando nós afirmamos que, vivendo em um mundo caído, estamos sujeitos a que essas coisas aconteçam a qualquer momento, e a Bíblia nos alerta muito sobre isso.
Inclusive, Eclesiastes, capítulo 9, verso 12, diz que ninguém pode prever o dia da calamidade. Ela nos pega como uma arapuca, como uma rede pega um animal. Então, é por isso que a palavra de Deus, como Paulo em Efésios, nos ordena a constantemente, a diariamente dependermos do poder de Deus, nos revestirmos da sua armadura, que são as verdades do Evangelho, e com toda oração e súplica, para podermos resistir no dia mau. Porque, num certo sentido, eles são previsíveis, mas também são imprevisíveis. Então, nós precisamos manter constante postura de vigilância, pois estamos em guerra neste mundo, nós não estamos de férias. É claro que devemos e podemos aproveitar as bênçãos que Deus nos dá, aproveitar a vida. Deus nos dá momentos de descanso, de paz, de refrigério, mas a vida é feita de momentos duros e difíceis, e nós precisamos manter constante dependência do poder de Deus, aplicarmos às nossas vidas as verdades do Evangelho para ficarmos firmes contra as mentiras e ataques de Satanás e mantermos uma vida de oração. Mas em segundo lugar, um segundo princípio que o livro de Jó aí nesse texto nos ensina sobre o dia mau, é que o dia mau traz provações intensas e diversas. Nós vemos aí que há uma sucessão de desgraças na vida de Jó. Enquanto eles estavam ali banqueteando, vem um mensageiro que escapou de uma tragédia. Ali os sabeus entraram no território de Jó, levaram ali os seus animais, enquanto eles estavam pastando, até os animais estavam pastando, o boi, o jumento, e mataram todos os seus servos. Esse mensageiro mal acabara de falar, chegou outro, falando que caiu fogo do céu e consumiu ali os animais também de Jó, os seus servos, e houve uma grande desgraça. Mal esse acabara de falar, Jó nem tinha processado aquilo, nem tinha engolido a saliva. Aparece outro mensageiro ali dizendo que os caldeus também tentaram contra Jó, levando os seus animais, camelos, e mataram também os seus servos. Tá ruim demais, né? Que coisa horrível, né? Que tragédia, quantos acontecimentos terríveis, um atrás do outro, em um curto período de tempo, tantas notícias ruins, tanta desgraça. Jó perdendo tudo que ele tem, os seus bens, a sua riqueza, os seus servos. Mas pensa que parou por aí? Não. Chega um quarto mensageiro trazendo a notícia mais triste de todas. Um vento veio do deserto, bateu contra a casa onde os filhos de Jó estavam celebrando, e a casa caiu sobre ele e morreram todos os filhos de Jó. Uma desgraça atrás da outra, uma variedade de provações. Nós vemos aí perda, nós vemos aí violência contra Jó, roubo, catástrofes como fogo caindo do céu. Nós vemos aí luto por causa dos seus servos, e agora o luto de perder todos os seus filhos de uma vez só. Que variedade de provações e de sofrimento, que intensidade de sofrimento. E a Bíblia fala do sofrimento de diversos servos seus, desde o início até o fim, desde o primeiro homicídio, passando pelos crentes do Antigo Testamento, homens que foram lançados em fornalhas, que foram perseguidos, traídos pelos próprios irmãos, que foram apedrejados, mortos, cerrados ao meio, como os profetas, falando também do Novo Testamento. E a gente vê como as provações são muitas vezes variadas e intensas. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala ali uma lista de tudo que ele passou, dos diversos perigos e das provações que o apóstolo enfrentou. E Tiago também nos fala sobre isso. No início da sua carta, capítulo 1, ele diz que nós devemos ter por motivo de alegria o passarmos por várias provações. Ali a ideia de uma variedade, de algo multicolorido, de algo diverso. Pedro também fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, que nós passaremos por várias provações. E
Paulo também, escrevendo aos Coríntios, numa segunda epístola, capítulo 1, verso 8, ele fala: eu não quero que vocês negligenciem a natureza, a intensidade do sofrimento que Paulo havia enfrentado junto com seus companheiros, ao ponto de desesperarem da própria vida. Eles acharam que iriam morrer. Então a Bíblia fala sobre essa variedade, sobre essa intensidade de sofrimentos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. Muitas vezes nós nos questionamos, como Jó questionou, como outros questionaram, e no decorrer da história da igreja cristã também. E é difícil para nós compreendermos o porquê uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas uma coisa a Bíblia nos alerta: as provações são variadas. O dia mau é um dia que traz provações intensas e muitas vezes variadas. Eu não sei se você já passou por isso, por uma experiência semelhante, em que uma má notícia não veio sozinha, mas ela veio de turma, não é? Ela veio acompanhada. E talvez você esteja passando por isso. O que Deus quer, através desses sofrimentos, trazer para a nossa vida? Será que pode haver algo bom? Será que desse mal pode surgir algo bom? Em terceiro lugar, nós encontramos aí no livro de Jó a verdade de que Deus tem um propósito quando permite que passemos por dias maus. O texto aí diz que a reação de Jó foi bem interessante, às vezes diferente da maneira como nós muitas vezes agimos. Jó primeiro demonstra a sua tristeza, ele demonstra o quebrantamento do seu coração, ele se humilha diante de Deus. Essa era uma maneira muito comum no Antigo Oriente de expressar tristeza. É uma maneira externa de dizer como você estava por dentro. Jó rasga suas vestes para dizer assim: a minha alma está partida, o meu coração está rasgado. Jó joga cinza sobre a cabeça, porque é assim que ele se sente, como uma cinza, como pó. É assim que ele está se sentindo por dentro. Mas é precioso porque Jó em seguida adora a Deus. Jó glorifica a Deus. Jó, ele agradece a Deus. Jó se lança nos pés de Deus. Jó mantém uma postura de confiança e de adoração. E ele chega a dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante, Jó olha para o passado e diz: eu não tinha nada quando eu vim a esse mundo, eu vim nu. Eu só tinha a mim mesmo e a minha nudez. Tudo que veio depois é graça, é bênção de Deus, assim como a minha própria vida. Não é nada de fato meu. E Jó olha para o futuro e diz assim: eu não vou levar nada também. Eu voltarei nu ao pó. Nada vai ficar para mim para sempre. É provisório, é passageiro. Eu sou apenas um mordomo. É de Deus. Deus é quem deu, Deus tomou, porque pertence a Deus. Não é meu. Jó reconhece isso e por isso ele adora a Deus. Nós sabemos que as provações de Jó não vão passar por aí, elas vão se tornar mais intensas quando a própria saúde de Jó for afligida. E nós vamos ver que Jó vai se apegar a Deus e vai lutar com Deus. Mas até então, nós paramos por aqui e enfatizamos essa atitude de Jó. E porque um dos propósitos de Deus em nos permitir passar pelo sofrimento é moldar o nosso caráter, é expor o nosso coração, é como nós reagimos diante dessas situações. Já citamos aqui, Tiago diz: tende por motivos de alegria passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais em tudo íntegros e irrepreensíveis. Ou seja, através das provações, Deus molda o nosso caráter, Deus nos molda a imagem de Jesus Cristo. E ao mesmo que Pedro, já citado aqui também, fala da provação da nossa fé, para nós entendermos qual é o valor da nossa fé, mais preciosa do que ouro, e nos preparar para o céu, para a nossa morada permanente e eterna. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e ruins, elas cooperam para o nosso bem, para sermos a imagem de Cristo. Paulo também vai dizer
aos Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Humanamente falando, parece que a tribulação é eterna e é pesada demais. Mas quando você compara a glória por vir, que é eterna, é pesada, é densa, a própria palavra glória traz a ideia de peso, as nossas tribulações aqui se tornam leves e momentâneas se vistas à luz da eternidade. E um exemplo prático disso é José. José passou pelo dia mau, José passou por provações intensas e variadas. Ele, tá certo que ele era mimadinho, né? Mas ele foi vendido pelos irmãos, açoitado, jogado num poço, dado como morto para o seu pai, vendido como escravo. Lá ele ficou preso, foi enganado lá dentro da prisão e continuou lá. Voltou à prisão, né, porque a mulher de Potifar tramou contra ele, foi acusado de estupro, coisas terríveis que ele passou ali durante anos, mas a narrativa de Gênesis diz: o Senhor era com ele, Deus era com ele. E no final do livro de Gênesis, no último capítulo, José, ao perdoar os seus irmãos, ele diz assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Deus permite que passemos pelo dia mal, não é para nos destruir, não é para ver o fim da nossa vida, não é para nos envergonhar, não é para nos derrotar, não é para nos oprimir, para colocar um peso sobre nós, não é porque Ele está nos castigando e nos odeia, está irado contra nós, mas porque Ele nos ama, porque Ele tem um plano eterno maravilhoso para nós. É porque Ele está produzindo em nós bênçãos inimagináveis, bênçãos tremendas, bênçãos eternas, profundas, espirituais, grandiosas, e que se nós precisamos passar pela provação, é porque Deus entende que é necessário que passemos pelas escolas do deserto, porque de outra maneira esses bens não seriam produzidos. É no fogo da provação que as escórias desaparecem, que a sujeira desaparece e fica aquilo que é bom, que é aquilo que é dado por Deus. E em último lugar, esse texto, como toda a Bíblia, aponta para Jesus Cristo. Jesus enfrentou dias maus, Jesus enfrentou o dia mau e enfrentou dias maus várias vezes. Já falamos aqui da tentação de Jesus, de períodos críticos na sua vida, mas eu quero lembrar aqui do episódio no Getsêmani, quando ele ali foi duramente também provado, tentado, quando ele suportou ali já uma antecipação da ira de Deus que se aproximava, que ele iria enfrentar na cruz, do cálice que ele iria beber, e ali ele suou gotas de sangue, e ele enfrentou a cruz, crucificado entre dois criminosos, exposto à vergonha, ao escárnio, e tudo que ele sofreu como açoite, zombaria, cuspiram na sua cara, o vestiram de rei para zombar dele, zombaram dele com palavras, colocaram uma lança nele. Antes disso ainda ele carregou uma cruz pesada por um longo período de tempo, foi crucificado, suportou ali a ira de Deus em vergonha e dor, mas para nos salvar. E ele, como cordeiro mudo, não abriu a boca. Ele bendisse ao Senhor, entregou o seu espírito a Deus, ele confiou no Pai, ainda que ele dissesse por causa de nós: Deus meu, por que me desamparastes? Porque havia o nosso pecado sobre ele, ele se tornou maldição por nós. E a Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses, que ele mesmo sendo Deus não levou isso em conta, mas se esvaziou, se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele se fez pobre para nos enriquecer em tudo, claro que espiritualmente, eternamente. Mas Jesus é o maior exemplo de um servo fiel e provado num dia mau, e que resistiu e permaneceu e venceu, e ele está vivo, este Deus homem, o nosso Salvador. E mais uma vez digo, citando ali Hebreus 4,
Hoje Ele é poderoso para nos socorrer no dia mau. Hoje Ele é poderoso porque Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que Ele pode também te socorrer. Há um sumo sacerdote que intercede por nós. Você está passando por um dia mau? Já passou por um dia mau? Em que você confia? Com quais armas você luta? Como você resiste ao dia mau? Jesus Cristo, Ele é este Deus de Paulo, e você precisa depender não da sua inteligência, do seu esforço, da sua capacidade, mas é nos fortalecermos do poder de Deus, é sermos revestidos do seu poder, é vestirmos a armadura de Deus, que são as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, com toda oração e súplica, e com a ajuda de outros. Paulo ali em Efésios diz, orai também por mim. Nós precisamos de outros, a igreja é um exército, nós precisamos nos ajudar como soldados, curar uns aos outros, depender uns dos outros, resistindo ao dia mau. Nós resistimos naquele que resistiu por nós e nos faz mais do que vencedores. A Bíblia diz que Deus é quem peleja por nós. Salmo 144 diz, Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele te fortaleça quando o dia mau vier. Um abraço e até o próximo vídeo.